Por muito tempo, a mulher foi o sexo frágil, né? Por muito tempo isso foi falado, que a mulher era o sexo frágil da história. Só que hoje eu tenho visto algo diferente, e não só eu, vários pesquisadores. Nós temos percebido a fragilidade do homem. E na verdade, será que nesse momento agora, será que não é o homem que é o sexo frágil da história? E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, seja muito bem-vindo à aula 38. Antes da gente começar, vai lá, pega o seu caderno, pega o seu fone de ouvido, pega a sua caneta, curte esse vídeo, envia ele para 3, 4, 5, 6 pessoas, o máximo de pessoas que você conseguir. Essa é a forma de você me dizer que esse conteúdo está valendo a pena e também é a forma de você estar contribuindo para um mundo melhor, levando conhecimento, levando conteúdo, que é o que nós sabemos que verdadeiramente transforma as pessoas e o nosso meio. Então vamos lá, bora para a aula de hoje. Então, por muito tempo a gente falava que as mulheres, era um sexo frágil da história. E quando se comparava isso, a gente levava algumas coisas, alguns pontos em questão. A questão de força, a questão que o homem era o forte, pela questão da força bruta, do trabalhador, era o homem que ia, para a questão do trabalho braçal. Tinha a questão também econômica, que o homem ele tinha um comando da casa, porque era ele que saía para trabalhar. Então a gente tem aí N pontos para a gente levar e considerar essa questão de o que queria dizer essa questão de a mulher ser a parte frágil da história, E hoje nós temos percebido algo totalmente diferente. Que na verdade o homem tem se mostrado muito frágil dentro das relações. E quando eu falo frágil, eu estou falando principalmente da parte emocional da coisa. Eu não sei se você já percebeu, o homem ele tem uma dificuldade aí, se você é homem que está me ouvindo aí, ou se você é mulher, começa a observar alguns pontos que eu vou levantar quando você lembrar do seu esposo ou do seu parceiro. Então, o homem, quando ele está em meio ali a um conflito dentro do relacionamento, ele tende a fugir, ele tende a ficar calado, ele tende às vezes não opinar, ou quando ele opina, ele tenta ser ficar mais ao seu lado possível, para não gerar um conflito, para não gerar um confronto, simplesmente, ou senão ele sai do local, ele sai da situação. E a mulher às vezes ela fica com ainda mais raiva. No meio da briga, no meio da discussão, quando o homem foge, quando o homem sai, ou quando ele não confronta a mulher, acaba que a mulher fica com ainda mais raiva dentro dessa situação, porque ela se sente ignorada, e isso é tudo que ela não quer naquele momento. Mas por que será que o homem foge? Por que será que o homem ele às vezes se omite? Por que será que o homem ele foge dos conflitos? Por que será que o homem ele não consegue entrar numa relação, dialogar, conversar, se comunicar? E aí quando nós observamos e voltamos um pouquinho lá atrás, na nossa criação, acaba que nós percebemos algumas coisas bem interessantes. E tem um estudo, inclusive eu vou deixar a fonte aqui embaixo nos comentários, e teve um estudo que analisou esses homens e começou a observar alguns comportamentos familiares, alguns comportamentos na criação do homem e da mulher. E eles perceberam que a mulher, desde muito nova, ela é ensinada sobre como o mundo pode frustrar ela, como o mundo está ali para talvez machucá-la emocionalmente. Então, o pai e a mãe, principalmente a mãe, está cercando a filha, a figura ali da menina, de uma maneira que ela não venha se machucar, mostrando os possíveis riscos e os perigos que o mundo lá fora oferecem para ela. Já o homem, ele é deixado como se ele pudesse se virar sozinho, como se ele fosse forte, já tivesse a força bastante para encarar todos os seus desafios, e se ele não conseguir resolver alguma coisa, a própria vida vai ensinar para ele, porque ele é o homem e ele vai conseguir de uma maneira ou de outra resolver aquela situação.
Então, você percebe isso lá na escola, alguns comportamentos, é muito normal, os valentões, né? O homem como símbolo de força, o menino ali na rodinha, ali entre os amigos e com o braço cruzado, o menino com o peito aberto, mostrando para as meninas e mostrando para a sociedade que cerca eles que ali existe a força, né? Então, é muito comum os homens brigarem, é muito comum essa demonstração de força, né, em meio à sociedade, em meio à natureza. Só que o que nós temos percebido aqui hoje, como consequência de a mulher ter se falado muito com a mulher sobre os problemas do mundo, sobre as frustrações da vida, sobre o que o mundo lá fora pode fazer contra ela, acaba que ela foi entendendo com uma dimensão muito maior a complexidade desses desafios, e ela foi gerindo a questão de tristeza, a questão de raiva dentro dela, porque ela estava ouvindo, estavam falando e preparando ela para isso tudo. E o homem, como ele foi solto, né, no meio da sociedade, acabou que ele teve que se virar. E como o homem, ele usava muito da força. E hoje, dentro dos relacionamentos, nós percebemos o quê? Que o homem, quando ele se depara com a mulher em meio a uma discussão, ele não sabe como lidar com aquilo tudo. A mulher, ela já tem, tanto que quando a gente vai estudar e analisar os comportamentos, a mulher, ela tem um lado emocional mais forte e o homem um lado racional mais forte. Isso tem mudado muito com a sociedade que nós vivemos hoje. Mas ainda assim as mulheres são mais emocionais que os homens. Mas quando eu digo emocionais, não entenda aí do outro lado que a emoção só para o lado, né, de ficar triste, pelo lado de chorar. Não. Quando nós falamos que as mulheres são mais emocionais, é que elas têm uma capacidade de gestão de emoções melhor que a dos homens. E acaba que nesse ponto, na hora que a gente estava falando, no caso dos desafios, dos confrontos, dos conflitos dentro do relacionamento, a mulher, ela consegue entrar com uma profundidade muito grande dentro desse desafio, dentro desse conflito, e acaba que ela convida o homem, instiga o homem a resolver aquela situação e entrar junto com ela. Mas acaba que o homem ou ele se omite, ou ele foge, ou ele sai daquele conflito. E na verdade não é porque ele está ignorar esse conflito que a mulher encara com maus olhos, o homem não faz isso para justamente cutucar, né? O homem não faz isso para justamente provocar a mulher. O homem, ele faz isso porque ele não sabe muitas das vezes como lidar com aquela situação. Ele se vê diante de uma coisa ali que ele não sabe o que fazer. E quando ele tenta, ou quando não existe outra solução, outro caminho, outra rota de fuga, a não ser lidar com aquilo tudo, ele entra. Só que quando ele entra, ele tem uma chance muito maior do que a mulher de se ver num emaranhado emocional que depois ele não consegue sair. Então é muito comum que quando nós vemos brigas e discussões de casal, o homem perder o controle muito mais que a mulher. A mulher, ela perde o controle de uma maneira diferente. O homem, ele perde o controle e às vezes ali ele desperta um instinto ali, algo muito agressivo dentro dele. E hoje esse é um dos principais problemas que a gente tem em relação a brigas, né, até mesmo físicas dentro dos relacionamentos. É a questão de o homem se ver diante de uma situação que ele não sabe o que fazer. E na hora que ele se vê mergulhado naquela quantidade de emoções que ele não foi ensinado como lidar com aquilo tudo, ele acaba trazendo a parte instintiva, que é a única coisa que ele tem, que às vezes é a força. Às vezes é a força verbal, às vezes é a força física, mas é a força como um todo. Mas quando essa discussão e essa briga ela termina, ele fica muito mais impactado emocionalmente do que a mulher. E veja bem, nós estamos falando aqui em um contexto geral, né? Nós estamos pegando a maior proporção, a maior quantidade de homens. Claro que nem tudo que a gente traz aqui é exato e nem tudo aqui vai servir para todos os homens e todas as mulheres.
Então, acaba que existem homens e mulheres diferentes, mas a gente está falando o quê? Da maioria, do que os estudos nos trazem como a maioria. Então, o homem ele sai dessas discussões muito mais abalado, muito mais atingido emocionalmente. Eu estou trazendo esse assunto aqui para nós termos dó, né, dos homens, ficarmos ali compadecidos com isso tudo e não venhamos a trazer esses conflitos, esses desafios para eles. Muito pelo contrário, se você é homem que está me ouvindo, ou se você é mulher que está ouvindo isso e lembrando do seu parceiro, entenda que esse é o momento dos homens começarem a entrar para dentro de si mesmos e começarem a entender um pouco mais do que eles estão sentindo, por que eles estão sentindo e como lidar com isso tudo. A saúde do seu relacionamento, ela vai depender da gestão emocional de ambos os lados. Dentro do meu relacionamento, por exemplo, acaba que eu tenho uma habilidade ali de gestão maior do que a minha esposa em determinadas situações. Como tudo, a gente já disse que a gente não generaliza, mas isso se dá por um contexto totalmente diferente, onde isso faz parte das minhas pesquisas, isso faz parte dos meus estudos e acaba que eu tenho trazendo da parte intelectual um conhecimento que me ajuda na hora de colocar em prática, entender um pouco mais do que está acontecendo. Mas nós sabemos que nem todos os homens têm esse hábito de se conhecer, entrar para dentro de si mesmos, entender o que eles estão sentindo, por que eles estão sentindo e como lidar com isso tudo. Então, se você aí do outro lado, um homem ou uma mulher, está enxergando esse tipo de desafio dentro do seu relacionamento, eu quero te desafiar agora a trazer o seu parceiro ou você, homem, trazer para sua consciência a importância de você estar lapidando e desenvolvendo essa gestão das suas emoções. Entenda que quando eu falo o homem agora é o sexo frágil da vez, é pela fragilidade que o homem tem quando ele é submetido a uma grande enxurrada ali de emoções e sentimentos. Principalmente dentro das discussões do casal, principalmente dentro das discussões ali que existem dentro do relacionamento. Então o homem sempre foi taxado que ele não conversa, que ele não se abre, que ele não se expõe. Então, para você entender um pouco disso, por que isso agora, a partir de agora, vai começar a mudar? Os homens, a partir de agora, têm buscado muito mais conhecimento sobre sentimento, sobre emoção, e como você aí do outro lado pode explicar para você mesmo e você se entender o porquê que às vezes em meio às discussões você fica tão angustiado, tão ansioso. E quais são os seus próximos passos? Então, quais são os seus próximos passos? É você ter para você mesmo a importância de você conhecer um pouco mais sobre a questão emocional, a questão dos sentimentos, o que passa dentro de você e como você lidar com isso tudo. A aula de hoje ela foi um pouco diferente do restante das outras, né? Não foi bem nenhuma estrutura ali de aula, mas eu quis trazer esse conteúdo aqui porque ele também traz ensinamentos. Então, por mais que não foi naquela estrutura de quadro, de aula, eu tenho certeza, homem ou você mulher que está aí do outro lado me assistindo, vai ter entendido essa situação e vai ter conseguido tirar algum insight sobre isso tudo, alguma ideia sobre isso tudo. Se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, ou se ficou alguma dúvida em como começar a entrar em ação e como colocar isso tudo em prática, me envie uma mensagem, você é homem, você é mulher que quer ajudar o seu parceiro, através da plataforma que você estiver me assistindo, seja pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram. Bom, foi muito bom estar aqui com você hoje falando sobre esse tema e até amanhã, a nossa aula 39. Um beijo enorme no seu coração.